A maior ala da Igreja Evangélica Brasileira acredita no dom de línguas e usa esse dom em seus cultos e reuniões. Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar pastores defendendo a prática do dom de línguas em nossos dias. Por exemplo, Luciano Subirá, Douglas Gonçalves, Antônio Júnior, Marco Feliciano. Na descrição desse vídeo tem os links em que esses pastores falam sobre dom de línguas. Você talvez fale em línguas, já falou ou conhece alguém que fala, já viu alguém falando em línguas. E é interessante que, no geral, há um senso de espanto e admiração que toma conta das pessoas quando elas presenciam essas manifestações de língua. E, principalmente, também há uma sensação de inferioridade quando eu mesmo não falo, não consigo falar ou não tenho uma experiência legítima de falar em línguas estranhas. Algumas características são muito evidentes da prática do falar em línguas nas igrejas brasileiras. Dá uma olhada nesse vídeo para você perceber sobre o que é que eu estou falando. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma tipo de condoconga. Aleluia! Então, o que você achou? Existem algumas características que são comuns não só nesse vídeo, mas em todo tipo de manifestação de línguas estranhas nas igrejas brasileiras. Primeiro, são momentos de incitação emocional. Você não vai ver um momento racional, um momento de entendimento da palavra, mas sempre vai ter uma música de fundo, sempre vai ter alguém conduzindo um grupo emocionalmente para que essa manifestação aconteça. Segundo, sempre são falas ininteligíveis. Nesse vídeo que você assistiu, chega a ser cômico, né? As expressões ininteligíveis que o pastor usa. Você nunca vai encontrar alguém falando idiomas humanos, línguas realmente humanas. Terceiro, não é o caso nesse vídeo, mas é muito comum, muitas pessoas falando em línguas estranhas simultaneamente, geralmente guiadas por um orador com um microfone, mas às vezes dezenas, às vezes centenas de pessoas falando em línguas ao mesmo tempo. 4, você vai ter sempre, eu nunca vi algo diferente disso, você sempre vai ter a ausência da interpretação, da tradução. Não vai ter alguém traduzindo para a língua portuguesa, no caso, o que foi dito numa língua estranha. E em quinto lugar, o impacto acaba sendo sempre puramente emocional. Não há um impacto intelectual, um impacto na razão, no entendimento. Geralmente as pessoas se sentem emocionadas e esse é o único impacto que o dom de línguas imprime nas pessoas. Diante desses fatos, eu quero propor para você nós estudarmos uma passagem com a qual nós nos deparamos no plano de leitura bíblica anual, o nosso plano NT365. Nós chegamos em 1 Coríntios 14, alguns dias atrás. Nessa passagem nós encontramos instruções riquíssimas, preciosas e muito atuais sobre o falar em línguas. E eu quero gastar esse tempo e dedicar esse vídeo a isso, a nos debruçarmos ao que a Bíblia diz, especialmente no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé em prática em todas as áreas, inclusive nessa questão de manifestação de dom de língua. Eu não quero ficar aqui discutindo com você o que um acha, o outro acha, o que um sentiu, o outro sentiu, a experiência de cada um. Não, vamos nos atentar ao que o texto diz. E para entender o texto é preciso entender o contexto. O pano de fundo de onde sai essa instrução de Paulo aqui em 1 Coríntios 14, é de uma igreja, a igreja de Corinto, longe de ser uma igreja exemplar. Então, nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ter pelo menos um problema grave sendo tratado em cada capítulo. E lá no capítulo 12, o problema que Paulo tratou foi justamente o mau uso dos dons espirituais. Ele vai dizer lá no primeiro versículo: agora, irmãos,
quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Eles estavam confusos sobre o uso de dons espirituais e causando confusão. E de maneira mais específica, estavam supervalorizando um dom, que é o dom de línguas, em detrimento dos outros dons. Estavam achando que o dom de línguas era superior e mais importante. Então, havia carnalidade e uso distorcido de todos os dons, inclusive do dom de línguas, incluindo imitações da experiência de línguas estranhas dos cultos pagãos. Quando você pesquisa a história antiga, você percebe que nos ambientes de culto pagão de Corinto havia essa prática de falar em línguas, como nós temos hoje manifestação de línguas em outros cultos de outras religiões. Mas em Corinto funcionava assim: os religiosos, eles faziam jejuns, bebiam bebidas alcoólicas, ficavam dançando, ficavam repetindo palavras, até que eles entravam num ápice da experiência religiosa, que era o estado de êxtase, que era justamente o falar em línguas ininteligíveis. E a igreja de Corinto, carnal e mundana, trouxe essa ideia pagã para dentro da comunidade. E por causa disso, o dom de línguas ganhou um status de superioridade dentro da igreja, mas também trouxe muita confusão. A essência dessa confusão, na verdade, era a falta de amor. A raiz do problema era a falta de amor. Por isso, o amor ao próximo deveria ser buscado por eles com uma determinação maior. É por isso que o capítulo 14, versículo 1, começa dizendo assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Veja, o apóstolo Paulo não está dizendo que eles tinham que desprezar os dons espirituais. O fato deles estarem usando errado, de forma carnal, apenas para obter destaque e superioridade, uma total falta de amor, não significa que então eles deveriam desprezar os dons espirituais. Os dons espirituais são dados por Deus para todos os crentes e são indispensáveis para a saúde e a edificação da igreja. Os crentes de Corinto deveriam, em comunidade, usar sim os dons, mas usar fielmente, com amor ao próximo. Não amor por si mesmo, buscando destaque para si mesmo, mas buscando a edificação da igreja e a honra e a glória para o Senhor. Então, era preciso que usassem o dom perseguindo o caminho do amor. Sigam o caminho do amor. Aprendam a usar os dons, todos eles, com a motivação do amor, do benefício ao próximo. Tudo que conseguiriam sem isso era causar problemas. Diante desse fato e dessa perspectiva, nós vamos encontrar nesse capítulo 14 o apóstolo Paulo apresentando 3 questões básicas sobre o falar em línguas como dom do Espírito Santo. Dessas 3, nesse vídeo, eu quero falar da primeira. Ele vai falar do versículo 1 ao 19 sobre a posição do dom de línguas em relação aos outros dons. Do versículo 20 até o versículo 25, Paulo vai falar sobre o propósito do dom de línguas, para que ele servia e para que ele serve. E em terceiro lugar, do verso 26 até o 40, Paulo vai regulamentar, ele vai falar do procedimento correto do uso do dom de línguas. Então temos esses 3 tópicos aqui para facilitar o entendimento: a posição, o propósito e o procedimento do dom de línguas. Vamos falar hoje sobre a posição do dom de línguas. Acompanha comigo o raciocínio aqui, versículo 1 até o versículo 19. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Chamando a sua atenção já para o versículo 2, ele diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Olha, Paulo não está se referindo aqui ao legítimo dom de línguas idiomáticas, como parece ser. Quando ele diz assim, fala em uma língua, ele está se referindo àquela tagarelice pagã, aquelas experiências de línguas estranhas dos cultos pagãos. E quando ele diz assim, não fala aos homens, mas a Deus, nós podemos traduzir essa expressão, olhando para o grego, não como ao Deus único e verdadeiro, mas fala a um Deus, fala a uma divindade. Veja, a ideia desse versículo 2 é que a tagarelice que havia na igreja de Corinto era uma adoração às falsas divindades pagãs.
Uma coisa importante se destacar aqui, que na Bíblia você não vai encontrar nunca, no Novo Testamento, um cristão se dirigindo a Deus, falando com Deus, numa língua que não seja um idioma humano. Então, os fiéis vão falar com Deus no Novo Testamento em grego, em aramaico, em hebraico. Eles não vão falar em línguas que são não idiomáticas, em línguas esquisitas. Então, veja, quando o Paulo diz isso, nós entendemos que ele está se referindo ao falso dom de língua das religiões pagãs. Por isso que ele diz assim, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Aquela tagarelice, aquele blá blá blá, tinha como objetivo só o exibicionismo dramático. Quem falava assim dentro da igreja não queria ser entendido. Está falando mistérios e não estavam sendo movidos pelo Espírito Santo, mas talvez pelo espírito humano, ou pior, por algum espírito demoníaco. Eles pronunciavam mistérios, e mistério aqui não são os santos mistérios da Bíblia Sagrada. Eles estavam falando como que mistérios iguais aos pronunciamentos das religiões pagãs, né? Nas religiões pagãs havia essa ideia. Existem coisas profundas, mistérios, que somente os mais espirituais assimilam e compreendem. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. No Novo Testamento, mistério diz respeito a uma revelação divina que é para todos. E ela é um mistério porque, por um tempo, ela ficou escondida. Ela ficou reservada, mas ela veio sendo revelada, tá? Mistério na Bíblia não é uma coisa superior que somente uma classe superior de místicos e espirituais conseguem absorver, de maneira alguma. Mistério é, por exemplo, a própria revelação de Jesus Cristo, Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso era um mistério. Haviam revelações parciais acerca disso, mas isso foi esclarecido com o tempo, ok? Chama a sua atenção para o versículo 3. Mas quem profetiza? Veja o que Paulo coloca em contraste com o falso dom de línguas. Quem o profetiza faz para 3 coisas: edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, essa desordem do falso dom de línguas tem esse contraste com o genuíno dom da profecia. Que é a profecia? É a proclamação da verdade. Profetizar é proclamar a verdade das Escrituras. Profetizar é algo que produz edificação na verdade. Então, a profecia edifica, aprofunda no conhecimento de Deus. Segundo, a profecia encoraja. Encoraja aqui a obediência. Quando eu profetizo, quando eu anuncio as verdades da palavra de Deus, eu encorajo os meus ouvintes a serem fiéis ao Senhor, obedecerem mais ao Senhor. Mas também a profecia traz consolação, que é o conforto em meio às dificuldades que Deus oferece e que todos nós passamos, e que a profecia bíblica, o anúncio da verdade bíblica, nos encoraja e nos fortalece nas nossas dificuldades. Então, essa é a essência de todo e qualquer dom espiritual. O dom da profecia, tanto quanto todos os outros. Beneficiar os outros e não a si mesmo. E aí Paulo volta para o engano do falso dom de línguas. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Versículo 4. Novamente, Paulo está se referindo à falsa tagarelice pagã disfarçada de dom espiritual. Destaca essa suposta autoedificação. Quem fala em língua a si mesmo se edifica. Na verdade, o apóstolo Paulo está usando de ironia aqui e falando que é um ato de egoísmo proveniente da emoção, que é induzida pelo orgulho e que de maneira alguma tem a ver com o amor ao próximo. Já o dom de profecia e qualquer outro dom, ministério, ou efeito ministerial, vem do Espírito Santo. O dom de profecia torna o Senhor conhecido aos outros, o Senhor entendido pelos outros, Deus é evidenciado pela igreja e pelo mundo racionalmente, com entendimento, beneficiando espiritualmente aqueles que são ministrados. Olha que interessante o apóstolo Paulo vai fazer no versículo 5. Ele vai dizer assim: gostaria que todos vocês falassem em línguas. E aqui pela primeira vez ele fala línguas no plural. Até agora ele mencionou línguas no singular, referindo-se a quê? A um tipo de língua que é espúrio, falso, que é essa língua sem sentido, que não é idioma de maneira alguma, é um blá 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 totalmente sem sentido. Agora ele vai dizer: gostaria que todos vocês falassem em línguas, no plural, porque existem muitos idiomas no plural no mundo.
Mas mesmo assim ele diz assim, prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Então Paulo está se referindo ao verdadeiro dom de idiomas humanos, né? Mas ele fala sobre o seu desejo de todos falarem idiomas estranhos, não como um desejo sincero que ele realmente quisesse isso. Ele fala de forma hipotética para enfatizar a seguinte questão: já que vocês insistem em clamar por dons que vocês não possuem, clamem por dons que sejam duradouros e valiosos para a igreja. Eu até quero que vocês falem em línguas e idiomas diversos, mas eu prefiro que vocês profetizem. E de fato, né, todos os crentes querendo falar em línguas estrangeiras, em idiomas estrangeiros, não é o desejo real do apóstolo, porque isso iria contradizer o que ele mesmo ensinou no capítulo 12. Lá no capítulo 12, Paulo está ensinando que Deus distribui soberanamente dons de forma diversificada. Então, ele não está ensinando que uniformemente todos deveriam falar em idiomas estrangeiros. Não, ele está enfatizando que eles deveriam buscar aquilo que edifica os outros. E é importante destacar que o dom de línguas só é útil para a igreja. Aqui está no versículo 5, quando há uma tradução ou uma interpretação. Onde quer que Deus use, aonde quer que Deus dê esse dom de línguas, ele também dá o dom da tradução, para que o sinal fosse também para a edificação de todos. O dom nunca deveria ser usado sem respectiva tradução. Isso para que a igreja fosse sempre edificada. E aí no versículo 6, Paulo continua seu argumento dizendo o seguinte: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, e aqui ele fala de idiomas humanos, em que serei útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação, conhecimento, profecia ou doutrina. O que Paulo faz aqui? Ele está reforçando o argumento dizendo o seguinte, que mesmo ele, como apóstolo, na igreja de Corinto, falando em línguas, em idiomas, nem ele traz benefício para a congregação, mesmo sendo apóstolo, se não houver interpretação que esclareça aquilo que ele está falando. Sem a tradução, mesmo o apóstolo falando em línguas estrangeiras, isso não traz benefício para a igreja. Então veja, quero fazer uma observação aqui, um parênteses. Exclui-se nesse ponto, até o versículo 6, qualquer possibilidade de uso privativo do dom de línguas, como alguns defendem, né? Eu ouvi alguns pastores defendendo isso. Não, eu defendo o uso de dom de línguas particular. Veja, eu tenho pelo menos 3 razões aqui para dizer que isso é um engano, um falso entendimento. Primeiro, você vai ver no próximo vídeo comigo, o dom de línguas é um sinal para o incrédulo. Isso a gente vai entender posteriormente. Não faz sentido pensar que é algo que edifica a mim mesmo. Segundo, deve haver um tradutor para que tenha algum significado, até mesmo para quem fala. Então, não é algo particular. Precisa ser traduzido para os outros e para mim mesmo que falei. E terceiro, não é algo particular, por quê? Porque o versículo 6 deixou muito claro, precisa edificar a igreja. Então, ao falar do uso privativo de dom de línguas, Paulo não está se referindo a um uso legítimo, mas ao uso bagunçado, enganoso que estava acontecendo na igreja de Corinto, que era aquela tagarelice pagã e não o genuíno dom espiritual. Mas vamos prosseguir no texto bíblico, porque Paulo agora vai apresentar uma ilustração para esclarecer ainda mais o seu ponto de vista. Versículo 7, ele diz assim: até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparar para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Essa ilustração, esses 3 versículos são chaves, são fundamentais, né? O dom de línguas ele é totalmente inútil, seja a falsa tagarelice, seja o verdadeiro dom de falar num idioma sem tradução. Ele é totalmente inútil se não houver entendimento para a igreja. E o que ilustra isso? Os instrumentos musicais. Até mesmo instrumento musical que não tem vida e que não comunica uma língua humana precisa emitir sons que façam sentido.
sons que sejam coerentes, harmônicos, nós esperamos isso, né? E a fala humana ainda mais. A fala humana, principalmente espiritual, que lida com as coisas de Deus, precisa ser uma fala compreensível, como diz aqui o versículo 9. Seguindo então, o apóstolo Paulo vai dizer assim, versículo 10 e 11, sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Paulo aponta aqui para o óbvio. O propósito de toda língua, dom de línguas, dom de falar em idiomas. Qual é o propósito? Comunicar. Não é impressionar. Não é trazer para uma experiência de êxtase parecido com os cultos pagãos. O propósito não é confundir, que é o que os crentes de Corinto e muitos evangélicos estão fazendo hoje em dia, com tagarelices falsificadas, trazendo confusão. O propósito é comunicar com clareza, como disse o versículo 9, de maneira compreensível. Comunicação clara e inteligível foi a marca registrada, inclusive, da primeira manifestação de línguas. Diferentemente do que muitos entendem, se você estudar lá Atos 2, você vai perceber que os apóstolos falavam em idiomas humanos. Eles não falaram em línguas ininteligíveis, blá blá blá, gló gló gló, etc, etc. Eles falavam em idiomas, nos idiomas das pessoas que estavam ali em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. Então, a marca registrada do dom de línguas é a comunicação clara e inteligível em idiomas diferentes. Então aqui nós temos um exemplo que não dá para negar para o fato de que o verdadeiro dom de línguas nunca foi o uso de jargões ininteligíveis, e sim linguagem humana que deveria ser traduzida. Seguindo no versículo 12, estamos partindo para o final do vídeo de hoje. Assim acontece com vocês, vistos que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore, para que a possa interpretar. Muito claro aqui, resumindo o sentido desses versículos, o tema essencial de todo dom espiritual, edificação. Faça aquilo que edifica a igreja. No caso do dom de línguas, fale no idioma e traga a interpretação para que a igreja seja edificada. E aí, seguindo o texto, nós vamos encontrar versículo 14, pois se oro em uma língua, meu espírito ora. Veja que agora Paulo fala novamente língua no singular. Isso é muito importante. Vamos lá. Se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças? Visto que não sabe o que você está dizendo, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Então, novamente, Paulo está usando de sarcasmo aqui, se referindo ao falso dom de línguas, a tagarelice pagã que havia entrado dentro da igreja de Corinto, e falando hipoteticamente, de novo, ele não está instruindo sobre orar em línguas, mas orar com entendimento ao mesmo tempo. Não, ele está ilustrando a tolice e a inutilidade de balbucios sem significado e sem sentido inteligível. Algo que o orador, nem mesmo o orador pode entender, nem mesmo aquele que fala está entendendo. Que virtude há em orar a Deus e louvá-lo sem entendimento? É isso que Paulo está dizendo aqui. Não há virtude alguma. Ninguém pode dizer amém a algo que não faz sentido. Eu mesmo tenho o costume de não dizer amém quando eu não entendo como uma pessoa orou. Se ela orou baixo, se eu não entendi o que ela disse, ou se ela orou em línguas, aí sim, eu não digo amém, porque não fez sentido para mim. Precisa fazer sentido, precisa ter significado no nosso intelecto. Mas olha que coisa interessante que Paulo vai dizer aqui no versículo 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Paulo mostra que ele não estava condenando o genuíno dom de línguas. Veja, eu dou graças porque eu tenho esse dom.
E de novo você percebe que agora ele volta a falar do dom de língua genuína, porque ele fala no plural, porque nós temos vários idiomas no mundo. E ele tinha esse dom. Né? Então ele está dizendo o seguinte, eu não estou denunciando os erros de vocês aí de Corinto, porque eu tenho inveja, porque eu não tenho dom. Eu tenho esse dom. Vocês estão supondo que eu não tenho, mas eu tenho. E ele, na verdade, teve mais oportunidades para usar esse dom do que todos os crentes de Corinto. Ele que era um homem internacional, que fez várias viagens missionárias. Não temos registro desses momentos específicos, mas Paulo conhecia esse verdadeiro dom e usou apropriadamente. No entanto, é interessante você perceber que no Novo Testamento não há menção a Paulo usando esse dom. Ele diz aqui que tinha, que usou, mas o Novo Testamento não conta nada disso, né? E nem mesmo ele, nos seus próprios escritos, além daqui, faz qualquer menção ao uso específico desse dom por ele mesmo ou por qualquer outro cristão. E aí, para concluir o nosso estudo de hoje, vamos terminar com o versículo 19, que é uma conclusão dessa ideia da posição do dom de línguas, que é o nosso tema de hoje. Ele vai dizer assim, todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em uma língua. Imagina, uma pregação de 5 palavras. Vai durar o quê? 15 segundos, 20, no máximo 30 segundos? E uma pregação com 5.000 palavras, uma língua ininteligível, uma pregação que vai durar aí 40 minutos, vai ser emocionante, vai trazer êxtase. Paulo está dizendo, eu prefiro os 15 segundos com 5 palavras inteligíveis do que 10.000 palavras em uma língua que não faça sentido. Esse é o princípio geral que resume o que Paulo diz até aqui, que ensinar os outros é o ponto importante. E é isso que nós devemos compreender. Quero terminar essa reflexão deixando algumas coisas práticas para você e para mim. Primeira, o dom de línguas é um dom idiomático. Eu digo para você, qualquer coisa fora disso, descarte. Falar em línguas que não são idiomas, joga isso fora, seja no uso particular, seja em público. Dom de línguas é dom idiomático. Segundo, quais são as marcas do dom de línguas que é fraudulento? Eu tenho pelo menos 3. Falta de inteligibilidade, ou seja, não é algo inteligível, não é algo compreensível, não é algo que faz sentido à razão. Então, falar em línguas dessa maneira, descarta, é fraude. Segundo, é algo individual. O apóstolo Paulo deixou aqui muito bem claro, se há um uso tão somente individual, então aí é uma distorção do dom, porque o dom é para servir os outros, então é uma fraude. Terceiro, emocionalismo. Se só o que há na manifestação de línguas é emocionalismo, mover emocional, experiências de êxtase, esta é uma manifestação fraudulenta de dom de línguas. Terceiro conselho que eu te dou, fala com Deus, em português mesmo. Você sabia que Deus fala português? Ele fala todas as línguas, Deus é poliglota. Se a sua língua é o inglês, se você fala italiano, alemão, fale com Deus nessa língua mesmo. Não precisa ficar buscando falar em línguas que não são idiomas humanos. Eu repito algo que eu disse nesse vídeo. Deus sempre se comunica na Bíblia com os seres humanos nos idiomas que os próprios humanos conhecem. Quarto, entenda uma coisa, ficar emocionado no culto, sozinho, em particular, experimentar um êxtase espiritual não é sinônimo de experiência com Deus. Seja com manifestação de línguas, seja com qualquer outra coisa. A gente gosta muito de ficar emocionado, mas ficar emocionado não necessariamente é sinônimo de que eu estou experimentando Deus, né? E aí eu entro e emendo a quinta lição para mim, para você. O poder do Evangelho, a verdadeira experiência com Deus, necessariamente passa pelo entendimento. Nunca uma experiência com Deus é puramente emocional, sem entendimento, sem intelecto. É como Paulo fala sobre o dom de profecia. Experiência com Deus sempre vai trazer para mim um entendimento que vai me edificar na verdade. Eu vou conhecer mais, vou me aprofundar mais na palavra, naquilo que Deus é, naquilo que Deus quer, naquilo que Deus manda, naquilo que Deus proíbe. A experiência verdadeira vai afetar o meu entendimento no sentido de me encorajar a obedecer mais a Deus,
a me fortalecer a evangelizar, a me encorajar a contribuir, né? Me fortalecer para abandonar o pecado, para fazer algo que é correto. Isso sim é uma experiência com Deus. E terceiro, a verdadeira experiência com Deus, que passa pelo entendimento, ela nos consola, ela nos conforta na nossa dificuldade. Você está lá passando por uma enfermidade, por uma perda, algo que está frustrando você, está trazendo dor e você está desfalecido, o entendimento de alguma verdade da palavra de Deus vai te confortar, te consolar e te dar perseverança em meio à dor. Então eu espero que essa primeira explicação de 1 Coríntios 14 tenha te ajudado, tenha te esclarecido. Se você tem dúvida, discordância, se você quer acrescentar alguma coisa, deixa no nosso chat aí, deixa nos seus comentários, de preferência não no chat da transmissão, mas nos comentários do vídeo mesmo, que aí ele fica salvo lá para a gente poder interagir depois, tá bom? Compartilhe essa mensagem com quem você acha que vai gostar, vai precisar. Tem muita gente confusa acerca dessa questão. Deixa seu like aí e vamos patrocinando o nosso canal. A gente está sempre trazendo conteúdo bíblico para edificar os irmãos e as irmãs na palavra de Deus. Vamos terminar com uma palavra de oração? E eu vou orar em português mesmo, ok? Vamos falar com Deus. Senhor, te dou graças, ó Pai, porque o Senhor nos capacita e nos instrui em todas as áreas da nossa vida. E inclusive nessa questão dos dons espirituais e do dom de línguas, que é algo tão difundido no nosso Brasil. Dá-nos esse entendimento, ó Deus, de que o Senhor concedeu capacidade a alguns de teus filhos de falar em idiomas estrangeiros para sinalizar a tua mensagem, para que fossem interpretados, para que houvesse entendimento da tua palavra. Nos ajuda a não ter uma experiência com o Senhor baseada meramente em emoções, em emocionalismo forjado e falsificado por homens, mas experiências com o Senhor que passam pelo nosso intelecto, pelo nosso entendimento da Tua palavra, da Tua verdade para a nossa vida. Bendito seja o Teu nome, nos conduz no caminho de Jesus hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Livre andar.
aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele